Hoje a gente tem um enigma para você, um pouquinho diferente. Eu quero que você descubra de quem é essa pessoa que eu estou falando aqui. De quem que eu estou falando aqui? É uma passagem da Bíblia. Vamos lá? Vamos ver se você consegue adivinhar esse enigma. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Quando ainda não havia abismos, fui gerada. Quando ainda não havia fontes carregadas de águas. Antes que os montes se houvessem assentado, antes dos outeiros, eu fui gerada. Ainda que ele não tenha feito a terra, ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Eu vou te dar mais uma dica para você adivinhar de quem eu estou falando. Então, eu estava com ele e era seu arquiteto. Era cada dia as suas delícias, alegrando-me perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável e enchendo-me de prazer com os filhos dos homens. Quem? De quem nós estamos falando? Você vai saber hoje. Eu sou a Tati, esposa do Bruno. Eu sou o Bruno, marido da Tati. E nós somos o casal do Mentalidade Cristã. E aí, você sabe do que é que a gente está falando? E aí, tá na Bíblia, tá? Acabei de ler versículo da Bíblia. Quem será que foi gerada antes do mundo? Que estava com Deus na criação do mundo? Que foi o arquiteto junto com Deus do nosso mundo. E que brincava com Deus. E depois veio brincar com a gente? De quem nós estamos falando? Da sabedoria. Eu sou sabedoria. Esse é o nosso enigma de hoje. E a gente vai falar da sabedoria. Como ser uma pessoa sábia. Isso é muito importante. Eu tenho certeza que todo mundo que está aqui assistindo Para tudo. Ter sabedoria. Fecha os grupos de WhatsApp. Fecha. Só não fecha isso aqui, tá? Se eu falar fecha tudo, depois você fecha aqui no YouTube. Não fecha pelo aqui. Amor de Deus, tá? Para tudo. E presta atenção. Não é sábio você não vê o que a gente vai falar daqui até o final desse vídeo, tá bom? Olha só, o espírito de sabedoria é algo tão importante que foi das primeiras coisas que Deus criou, tá? Deus, que é o dono da sabedoria, o criador de todas as coisas, ele criou o espírito de sabedoria. E a gente vai falar para você como é que você pode ter esse espírito na sua vida, como é que você pode desenvolver a sabedoria de Deus na sua vida. Olha só, a gente não está falando a deusa da sabedoria, Sim. Aquelas coisas todas. Ninguém aqui está falando para você orar para a sabedoria vem cá. Não, a gente está falando que Deus criou todas as coisas. E a sabedoria é algo tão importante que ele criou antes de várias outras coisas para que pudesse estar conosco. E a passagem que eu li para você acompanhar na sua Bíblia é Provérbios 8. Provérbios 8 traz uma passagem escrita por Salomão, nada mais nada menos, o rei mais sábio desse mundo. Não houve pessoa mais sábia que ele, nem antes, nem depois. Então Deus deu sabedoria para Salomão. Ele foi lá e escreveu muita coisa da Bíblia, inclusive Provérbios. E aí você não lê o que o homem mais sábio do mundo escreveu para você? Você precisa ler. E nós vamos terminar esse vídeo com um desafio. Isso não é sábio. Não é sábio. Um desafio para você. O que eu li aqui foi Provérbios. Em Provérbios 8 é muito lindo como a sabedoria toma essa forma. Ele personifica a sabedoria para você entender o quão importante ela é. Nós vamos falar aqui nesse vídeo hoje de quais são os critérios para você ser uma pessoa sábia e é algo que você precisa fazer, alguns estágios para você adquirir essa tão desejada sabedoria. E isso está mais ou menos no comecinho de Provérbios. Provérbios tem várias fases. Nós vamos falar da primeira fase do Provérbios, ali do 1 até o 9, tá bom? Aconselho você ler, depois a gente vai até fazer um desafio com relação a isso. E Provérbios 1 começa a falar assim, para quem é a sabedoria? Para quem é essa instrução de Salomão? Ele fala assim, para dar aos simples prudência e aos moços conhecimento e bom siso. E o sábio ouvirá e crescerá em conhecimento. O entendido adquirirá sábios conselhos. Isso em Provérbios 1, versículo 4 e 5. Então, para quem que é? É para você simples. É para você humilde. Aí já começa a dar algumas dicas de como que você precisa ser para você ser sábio. Para os moços, então essa instrução era passada para os mais jovens, de pai para filho, uma coisa muito sapiensal, assim, o conhecimento do sábio para o do mestre para o aprendiz, para eles não errarem na vida, adquirirem bom juízo. E também, olha que lindo, para os sábios serem mais sábios.
Ou seja, mesmo você sendo sábio, você tem que ler para ficar mais sábio. Sabe o que eu acho com relação a isso? Que não existe um limite para a sabedoria que Deus pode dar para você. O que existe é a gente limitando a nossa capacidade de receber a sabedoria de Deus. Então, quando você é jovem e quando você está no começo, né, da sua caminhada cristã, você tem muito para receber. E quando você está muito sábio, que é o que Deus está dizendo ali em Provérbios, né, para os sábios também, você ainda tem muito para receber. Exatamente. Sabe? E ser sábio é também saber que você tem muito para receber. E tem, inclusive, um pensamento que não é bíblico, que diz que tudo que sei é que nada sei. Sabe? Que é quanto mais você aprende, mais você sabe que você tem para aprender. E é por isso que a gente precisa ter essa busca constante e incessante pela sabedoria de Deus. E eu vou te dizer, a gente vai te contar aqui nesse vídeo hoje, nessa pregação de hoje, por que é importante você ter sabedoria, tudo que a sabedoria traz na sua vida. Ela é meio óbvio, todo mundo querer sabedoria, mas eu vou te provar na Bíblia que é imprescindível você ter sabedoria para você viver, tá? Mas eu vou te falar daqui a pouquinho. Quais são as 3 categorias de pessoas que não vão adquirir sabedoria nunca? Primeira delas, o ingênuo. Aquele bobinho da vida, não busco inteligência, não busco sabedoria, não busco a Deus, vou vivendo a minha vida, deixa a vida me levar, a vida levar eu, ingênuo, não vai ter sabedoria. Se você encontra nessa categoria, bora sair dela hoje, ok? Segunda categoria, o que ele chama aqui de zombador, que é o arrogante, que é aquilo, você achar que você sabe tudo, achar que, tô bem na minha vida, tô tranquilo aqui, tô bem, sou sábio. Sou inteligentão. Maior prova de ignorância é achar que sabe tudo. Exato. A arrogância aqui é meio que uma sentença de morte, tá bom? E a terceira categoria é o louco, porque só um doido mesmo para não conseguir entender que você precisa acreditar em Deus, você precisa temer a Deus para conseguir sabedoria para poder viver bem. Então, essas 3 categorias, eu tenho certeza que ninguém está me assistindo aqui, assistindo ao Bruno, assistindo aqui, acompanha a mentalidade cristã, não quer estar nessas 3 categorias. Se você está em alguma dessas categorias, presta mais atenção ainda no que a gente vai falar para você sair dessa agora, tá bom? Não seja ingênuo. Algumas pessoas acham bonito ser ingênuo, né? Eu tenho um coração tão puro. Não é isso, tá? Coração puro não é isso. Ser ingênuo é você não perceber as coisas, é você ser completamente... É bobo. É bobo. Vai lá, peca, Satanás faz brinquedo. Joga para um lado, joga para o outro, vai para um vício, ou vai para um pecado, vai para o outro. Satanás fica brincando aí, e a pessoa nem percebe que tá perdendo vida, perdendo Deus na vida dela, perdendo sabedoria. Né? Essa é o real significado do ingênuo aqui, de Provérbios, que não recebe sabedoria. Só que tem dois estágios para isso acontecer. Você precisa ter 2 coisas para acessar, fazer 2 coisas. A primeira delas, que é simples, mas que não é todo mundo que faz, é pedir. Você já pediu a Deus a sabedoria? E a palavra dele é tão linda que fala aqui em Tiago, por exemplo, e se algum de vós tem falta de sabedoria, pede a Deus, que a todos dá liberalmente. Deus dá sabedoria liberalmente, ou seja, ele dá uns montes para quem pede. Ou seja, não pediu? Pedir, dá-se-vos-á. Não pediu, se lascou. Você precisa, na sua oração, falar assim, Senhor, vou te ensinar uma oração agora que é muito poderosa. Eu estou aqui, Senhor, orando, você vai olhar para as suas causas, os seus agradecimentos, e Senhor, como a tua palavra diz, para todos que pedirem sabedoria, o Senhor dá liberalmente. Então eu venho aqui, Senhor, em conformidade com a tua palavra, te pedir sabedoria. Me dá mais sabedoria. Me dá mais sabedoria. Essa é a primeira coisa. Se você não pede, por que você vai receber? Então você precisa pedir nas suas orações. E aí eu quero falar uma coisa para você. Tem gente que pensa assim, poxa, mas Deus me conhece melhor do que eu mesmo e Deus sabe que eu preciso de sabedoria. Se fosse assim, a gente não precisava orar nunca. A gente não precisava nunca colocar o nosso coração na presença de Deus, se abrir, clamar. Deus quer ouvir isso de você. Ele está dizendo, filho, filha, eu estou aqui para te dar sabedoria, mas você precisa pedir. Exato. E muitas coisas você precisa pedir, tá bom? Porque o que o pedir, ele indica para Deus? Que você confia nele. Que você sabe que dele vem todas as coisas. É uma indicação de fé, uma indicação de entender que é Deus que está acima de todas as coisas, que ele é poderoso para fazer. Exatamente. Né? E aí a segunda coisa é se abrir.
como se abrir. Mais do que o que eu tenho que fazer para ser sábio, é como eu tenho que ser para receber a sabedoria. Isso é muito importante. E Salomão bate muito nessa tecla aqui no começo de Provérbios. Se você não está aberto a ouvir, você não vai aprender. E se você não aprender, você não vai ser sábio. Então nós temos que ser eternos aprendizes. Não adianta você achar que viu uma coisa e se você vê de novo é demais. Não. Você sempre tem que estar aberto a escutar, a aprender, a ouvir. Se você é aquelas pessoas que não escuta ninguém, não aceita opinião, não aceita opinião, minha personalidade é forte. Esquece, está sendo arrogante, e arrogante não recebe sabedoria. Então, humildemente, você tem que se colocar numa posição ensinável. Você tem que ser treinável, sabe? Assim, você tem que receber instruções, tá? E aí, mesmo nos dons espirituais, tá? Tenho muitos dons espirituais já. Sim, mas os dons que Deus te deu, a capacidade que Deus te deu, tem que ser treinável também. Os dons precisam ser treináveis. Você precisa se capacitar naquele dom. Então, mesmo você com muitos dons, com uma caminhada espiritual há muito tempo, por exemplo, uma caminhada de igreja, de pastoreio, enfim, de liderança, mesmo assim, você precisa se abrir para que o seu dom seja capacitado, para que você seja treinável. De novo, a arrogância aqui é uma sentença de morte. Olha, e essa coisa de você se colocar à disposição para ser modificado por Deus, para ouvir, para aprender, eu sempre imagino o seguinte: a nossa caminhada na direção das coisas de Deus não é exatamente uma caminhada, sabe? Eu prefiro pensar que é o subir de uma escada. Sabe por quê? Porque não é natural para ninguém parar no meio do degrau, sabe? Não é natural você sobe 3 degraus e para. Você pode até descansar, mas não é o seu natural estar ali. Você tem que chegar até o final. E é isso que Deus espera de você, que você esteja sempre subindo um degrau a mais. Não a menos e nem parando. Você pode diminuir a velocidade. Tem horas que a gente está mais próximo, tem horas que a gente está numa comunhão maior, sabe? E aí você vai mais rápido. Tem horas que você esmurece um pouco. É natural do ser humano, mas não é para você ficar ali parado naquele lugar. É para você continuar subindo novos degraus espirituais. E aí vem uma coisa muito interessante. Você acha que ser uma pessoa culta, inteligente, é a mesma coisa que ser uma pessoa sábia? Não é. Vou te dar um exemplo de uma pessoa culta, inteligente, mas que não é sábia. Imagina um médico que sabe tudo sobre o funcionamento do corpo humano, sabe que cigarro faz muito mal para a saúde, mas ele fuma. Ou bebe todo dia. E não é sábio. Ele tem o conhecimento, ele é super culto, ele é um cara inteligentíssimo, mas ele não aplica o conhecimento na vida dele. Então, ele não é uma pessoa sábia. Então, não adianta você estudar muito e não aplicar aquilo que você está estudando, não fazer o esforço de agir conforme aquilo que te foi instruído. Então, não existe sabedoria sem aplicação na prática, tá bom? Não acho que você vai ler a Bíblia e você vai ser mais sábio. Se você não aplicar aquilo que está falando, você não vai ter sabedoria. E olha que lindo o que a palavra diz que você tem. Eu falei que se você está achando que talvez eu queira ser sábio, talvez não, agora você vai se convencer de uma vez por todas. Se você aplicar o que a palavra diz, olha o que a sabedoria traz para você: paz, abundância de vida, proteção, segurança, não só na emergência. A palavra fala: se você adquirir sabedoria, o Deus Senhor vai te proteger na sua entrada, na sua saída, em todas as suas ações. Não é só quando você está em perigo. Proteção constante. E eu vou te falar uma coisa: você sabe qual que é a diferença entre um sábio e um esperto? É que o esperto consegue se livrar de problemas nos quais o sábio não se coloca. Olha que lindo. Você entende a diferença disso? O esperto é o cara que consegue se livrar dos negócios, sabe? O sábio nem se coloca nisso. Já saiu, já passou, já está em outro naipe, né? Outro nível. Árvore de vida, olha que lindo em Provérbios. É árvore de vida para os que o dela tomam, e são bem-aventurados todos os que a retêm. Ou seja, Adão e Eva deixou a árvore da vida lá no jardim, depois que foi expulso e pecou. Mas olha o que Deus coloca para você como árvore da vida hoje. Né? Tem outras fontes de vida, óbvio, mas a sabedoria é uma delas. Árvore de vida, abundância, prosperidade, cura. Olha só, cura, se você tem alguma doença, alguma dor, alguma coisa, isso será saúde para o teu âmago e medula para os teus ossos. Provérbios. Ou seja, você tem mais vida, porque ele fala que se você busca sabedoria, você vai viver mais, só que não vai viver mais doente, pobre, com perigos acontecendo, infeliz, não, você vai viver mais e com mais qualidade. E olha que interessante, fala-se, são bem-aventurados todos os que a retêm. Porque, na verdade,
o conhecimento de Deus, essa sabedoria de Deus, ela até é espalhada para as pessoas, mas para alguns ela não é apreendida. Exato. Sabe? Então ele não a retém. Bem-aventurados são os que a retêm. Então presta atenção nisso. E aí, tudo bem, você já entendeu que sabedoria é sensacional, é fantástico, é maravilhoso, você se abriu para isso, só que você passou pelo primeiro estágio de ser sábio, você falta o segundo estágio. Qual é o segundo estágio para você ser uma pessoa sábia? Você precisa buscar incessantemente e seguir alguns passos que Salomão fala aqui. O primeiro deles é desejar a sabedoria, buscar a sabedoria. Você não pode ficar aí parado só assistindo o vídeo de mentalidade cristã e achar que você está buscando sabedoria. Não dá. Você precisa ler a palavra de Deus, você precisa pegar aí Provérbios e sentar e ler e procurar e entender e ler outras partes da Bíblia também. Fazer a sua parte, fazer a sua parte, tá? Quem não busca, quem não deseja, não vai chegar. Você se abriu, mas agora você tem que correr atrás, tá? Outra coisa que ele fala aqui é se vestir de bondade e fidelidade. É muito profundo isso. Não é você ser bom e fiel, é você se vestir. Olha o que ele fala. Não se desamparem, não se desampare a benignidade e a felicidade e a fidelidade. Atas ao teu pescoço e escreve-as na tábua do teu coração. Ele não fala pra você, vai ser bonzinho, tem bondade, não. Ele fala, escreve na tábua. Eu acho que mais enfático e literal que isso ele não podia ser. É para você guardar. É como se dissesse assim, existem momentos na sua vida que talvez você não agiria dessa forma. Então deixa isso escrito e atado ao teu coração. É uma forma de dizer, o seu coração não vai mais agir diferente disso, né? Às vezes minha mãe está pregando na igreja e ela fala assim que não é difícil agir como Cristo, né? É difícil reagir como Cristo, que é quando algo acontece a você. E quando você está com a sabedoria atada a você, ela está escrita no teu corpo, ela está tatuada, significa que você vai estar mais apto a reagir como Cristo. E aí vem o amor e a fidelidade. E com tudo isso, você adquire um senso de justiça moral e social. O sábio é justo. O sábio se compadece daquele que está em condições mais desfavoráveis na sociedade, no seu país, no seu bairro, na sua família. Não é aquele cara que passa reto pelas coisas sociais que estão acontecendo. Ou então acha que não é com ele, ou é culpa do governo, enfim. É muito triste a pessoa que se diz cristã, mas não tem sensibilidade para o próximo. Isso acontece. Muito. Eu vou falar uma coisa polêmica aqui, mas enfim, entendam como quiserem. Ladrão bom não é ladrão morto. Você precisa ter retidão e justiça social. Independentemente do seu partido político. Você precisa se compadecer das pessoas. Ele é um ser humano, ele é teu irmão. Ele foi criado por Deus, ele é obra divina. Independentemente do que ele tenha feito, você tem que agir como Cristo. E se você é sábio, você tem retidão, moral e justiça social. Outra coisa, evitar a inveja. O sábio sabe que a inveja surge. Então ele fala aqui, não tenhas inveja daquele que você quer, daquele que você, por exemplo, tem dois casos que você pode ter inveja. Daquele que você acha que é super pecador, mas está se dando bem. Poxa, aquela pessoa tem tanta coisa na vida, tem carro, tem casa, tem mulher, tem marido, cara, tem é um mau caráter, mas tá aí, ricaço, tá famoso e tal. Não tem esse tipo de inveja, não é sábio isso. E não tem inveja daqueles que são bons e recebem bênçãos. Porque a inveja não é um sentimento que combina com sabedoria. Agora, olha como a inveja é perigosa e ela pode atacar as pessoas que estão nos caminhos de Deus. A palavra fala para vigiar. Ela não fala assim, ó, você tá imune, fica tranquilo, tal, não sei o quê. E nada disso aqui. Vigia. E nada disso aqui. É muito interessante como Salomão coloca a gente no nosso lugar. Ele fala assim, com outras palavras, mas você não é o super-herói. Foge. Sabe assim, não brinca com fogo. Porque você pode se queimar, você não vai achar que você está imune às coisas, não. Você tem que sair de perto. Então, foge desse sentimento. Veio isso no seu pensamento, combate com o sentimento de gratidão por aquilo que você tem na sua vida e passou. E é o próximo. E fala que guarda o teu coração,
Guarda, porque são 6 coisas que o Senhor mais abomina: olhos altivos, boca mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam para correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. Olha só, vamos analisar essa parte. Olhos altivos, ou seja, ele está falando para você cuidar de todos os seus sentidos aqui. Tá vendo aqui? Está falando para você cuidar de todos os seus sentidos. Olhos altivos, olhos soberbos, orgulho. Boca mentirosa, aquela boca que fala fofoca, que fala mentira, que fala coisas que não podem ser faladas. Será qual é essa mentirinha, mentirona que você tem contado no seu dia a dia? O Senhor abomina isso. Mãos que cometem crimes, pés que se apressam para o mal e coração perverso. O sábio sabe que do coração vem o bem, mas do coração também vem o mal. E sabe uma coisa interessante que eu acho nesse provérbio? Que ele fala assim, ó, o coração que maquina pensamentos perversos. É porque você tem que matar o pensamento na origem. Não é começar a pensar algo e você imaginar, eu resisto a isso, eu sou mais forte do que isso. Na verdade, isso você está chocando um ovo de serpente na sua mente. Tá? E no seu coração. Você está permitindo que em algum momento nasça a serpente desse ovo. Então ele está falando coração que maquina pensamentos perversos. E você tem que evitar, porque é uma coisa que o Senhor abomina. E olha outra coisa aqui, contendas, que são contendas, brigas entre irmãos. Se você é briguento ou briguenta, você está fugindo da sabedoria. Uma pessoa sábia é uma pessoa que foge de brigas. Não é uma pessoa que não vai atrás daquilo que quer. É diferente. Mas não é uma pessoa briguenta. Então, controla isso dentro de você, sabe? Ao invés de tentar revidar, tentar sempre ter razão, você está aqui ferindo o coração do Senhor, espantando a sabedoria de você. Então, relaxa, respira. Às vezes você não precisa responder tudo, você não precisa ter razão em tudo, você não precisa ser o melhor em tudo. Você só precisa estar em conformidade com Deus, porque você vai ser sábio e vai ter tudo que você precisa. E se você tem sempre razão, você vai cair numa outra coisa que Deus não quer que aconteça na sua vida, que é você não ser transformado. Porque quem tem razão sempre não precisa mudar. Né? E a quem é sábio de verdade, sabe que precisa ser corrigido, transformado, precisa ser alterado. Sabe? Quando Deus fala que ele cuida de nós como o oleiro cuida do vaso, é exatamente isso. Ele pode desfazer, fazer de novo, te transformar. Né? É assim que Deus vai agindo com cada um de nós. E nos coloca em provas, e nos coloca em desertos, e nos coloca em situações que fazem com que a gente progrida. Tá? Quem não muda nunca, não progride. O sábio sabe que precisa ser transformado. Então para de dizer, porque eu sou assim, pisou no meu calo. Fala assim, esquece isso. Pau que nasce torto nunca se endireita. Nossa Senhora, tá arrependido em nome de Jesus. Olha lá, olha outro princípio para ser sábio. Dá importância para sua família. E Salomão é muito enfático aqui com relação a marido e mulher. Ele traz isso como uma palavra assim, Provérbios 5 fala: bebe água da tua fonte e das correntes do teu poço. Ou seja, beber água fora de casa traz uma maldição extrema para a sua vida. O que isso quer dizer? Homens, fujam das piriguetes, mulheres, fujam dos Dom Juans metidos a malvadões melhores que seus maridos. Não dá bom, não presta e vai ser amaldiçoado e não vai ter sabedoria. Faz que nem José, corre. Corre! E o que ele fala aqui? Vigia, não brinca com fogo. Não acha que você é resistente. Não, porque eu, imagina. Aí não vai estou se fazendo meter. nada. Aí vai se meter com as bonitinhas, com os bonitões. Não faz isso. Isso não é uma atitude de sabedoria. Tanto que você é jovem, tá vendo esse vídeo, quanto você já quer casar há muito tempo. Cuidado. Cuidado, porque não seja tolo. A loucura se disfarça de sabedoria. A loucura te atrai com todas essas coisas que a sabedoria te dá, com paz, com abundância, com riqueza, com prazeres, só que a hora que você come do fruto da loucura é um fruto amargo, que tem consequências, que vai te dar dor de barriga depois, tá? Vai te matar depois. As coisas que são ruins para a sua alma, para o seu espírito, para o seu corpo, elas não vêm como advertência. Elas não vêm assim, isso daqui é ruim, cuidado. Não, Deus fala lá, vigia, toma cuidado. Mas na hora que você está vivendo aquilo, você tem que estar com o coração preparado. Você tem que estar com a mente preparada. Seu coração tem que estar em Deus. Você tem que estar cheio da sabedoria de Deus. Você vai receber a sabedoria de Deus que vai trazer paz para a sua vida.
E aí você vai vendo em Provérbios uma série de coisas que Salomão fala que vão trazer essa paz, que vão trazer essa benignidade, que vão trazer essa graça de Deus na sua vida. Então, dê valor ao marido que você tem em casa, dê valor à mulher que você tem em casa e prioriza a tua família. Isso vai te trazer paz e sabedoria. E eu sei que existem muitos problemas conjugais, pode ter gente aqui que já A tá gente assim, recebe muita a gente recebe coisa. muita coisa, só o que você precisa fazer é confiar em Deus, orar e fazer o bem. Tá? Não vai achar que você tem que se vingar ou que você pode fazer isso Quem com porque ferro fere, não nada faça disso. isso porque você vai sair perdendo. Então, resguarde você, resguarde a sua honra, resguarde o seu corpo, resguarde os seus pensamentos, ora e entrega isso nas mãos do Senhor e confia nele, tá bom? E olha que lindo que tem aqui, que a gente adora. Fala desse aqui. Atitude empreendedora. Olha só que legal. Uhum. Provérbios fala sobre isso. Provérbios fala sobre você colocar a mão na massa. Provérbios fala sobre você agir, ainda que seja sem patrão, sem um rei, sem um soberano. Ele fala, olha, esteja como a formiga, né? E sabe o que eu acho legal? Porque as pessoas imaginam a formiga só aquela trabalhadora, trabalhadora, trabalhadora. Não, a formiga, ela tem a hora de trabalhar, ela tem a hora de comer aquilo que ela juntou, ela tem a hora de estar na comunidade dela, né? E o que Provérbios fala é: você não deve ser uma pessoa preguiçosa, uma pessoa que foge do trabalho, ou uma pessoa, inclusive, que coloca o dinheiro acima de tudo. Eu acho legal isso, porque ao mesmo tempo que Salomão está ali inspirado por Deus, porque a Bíblia é toda inspirada por Deus, inspirado pela sabedoria de Deus, porque Salomão pediu sabedoria e recebeu a sabedoria de Deus, ao mesmo tempo em que ele está falando, dispõe-te, vá fazer, põe a mão na massa, não tenha medo, não tenha preguiça, faça as coisas. Ter preguiça não é uma coisa de Deus. Ele também Não. fala para que você deixe essa bênção fluir por você, para que você possa abençoar a vida de outras pessoas, para que você esteja com a sua família, sabe? Para que você seja uma pessoa que doe. Eu sempre gosto de pensar na prosperidade como um rio e a gente não represa esse rio, sabe? Vem, abençoa você e vai abençoar outra pessoa e vem mais e abençoa você e abençoa outra pessoa. E quanto mais você permite esse fluxo de graça, mais você recebe ele na sua vida. E dinheiro não é só poupar. Ter prosperidade não é só guardar dinheiro. A formiga não guarda só comida, chega uma hora que ela come. Ou seja, você precisa desfrutar do seu dinheiro, você precisa desfrutar da prosperidade que o Senhor te deu. Então, tem gente que não faz nada, tem gente que não usa o dinheiro, tem gente que só se preocupa com guardar, com aplicação e tal. Você precisa usufruir, é lógico que tem inteligência financeira aí, mas você precisa não só guardar, você precisa usufruir e você precisa doar. Olha só. E tudo isso que a gente falou aqui termina numa coisa que é o princípio do sábio. Sabe qual é o princípio da sabedoria? Vou ler aqui para você em Provérbios 1, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. O temor é o princípio. Você sabe o que é o temor do Senhor? Você sabe o que é temer a Deus? Você consegue definir isso na sua mente? Para mim era um pouco difícil. E aí eu fui procurar destrinchar isso na minha mente. O que é temer a Deus? Eu temo a Deus, eu temo a Deus. E é engraçado que eu fui pregar as palavras na igreja, eu falei, o que é o temor a Deus? E ninguém conseguiu definir muito bem o que era o temor a Deus, porque às vezes é difícil a gente definir. E eu achei uma definição incrível. Temor é o mesmo que reverência. Você reverencia. E a reverência é o quê? É o respeito profundo misturado com amor. Isso é o temor de Deus. Você respeita tanto, você ama tanto, você tem reverência ao Senhor. Quando você teme a Deus, você tem reverência a Deus, você busca as coisas retas aos olhos dele, você não quer magoar o coração do Senhor, porque você tem um respeito profundo, um amor tão grande, que aí você fica reto aos olhos dele, você se comporta como deveria se comportar, aí a sabedoria vem para você. Não é lindo isso? Então lembra disso, temer a Deus é respeitar profundamente e amar. E quando eu comecei a ler sobre Provérbios, e esse versículo 8, que foi o que a gente começou o Enigma para você hoje, eu fiquei, nossa, eu cheguei, como é que eu fiz na mesa? Eu cheguei e fiz assim, ó. Foi. Você já leu Provérbios 8? Eu agora expandi a minha mente. O Espírito Santo falou comigo. A sabedoria é o espírito da sabedoria.
E aí, quando você começa a ler, eu estava com Deus, eu fui arquiteto com Deus, eu brinquei com Deus, eu fui brincar com Deus. Você começa, essa personificação da sabedoria é muito interessante para você entender que realmente você tem que amar e desejar a sabedoria. E ela tem sentimentos. Eu vou te mostrar aqui. Olha que lindo. Ela tem sentimentos. Ela fala assim: eu amo os que me amam. E os que cedo me buscarem me acharão. Ela ama os que a amam. Ela brinca. Ela é alegre. Olha lá. Então eu estava com ele, era seu arquiteto, e a cada dia as suas delícias. Alegrando-me e perante ele o tempo todo, regozijando-me no mundo habitável e enchendo de prazer com os filhos dos homens. A sabedoria é feliz, a sabedoria é alegre, a sabedoria brinca, a sabedoria ama. Se você é triste, sisudo, mal encarado, revoltado, rebelde ou tá numa tristeza profunda, a sabedoria foge de você. Pensa como um espírito de sabedoria mesmo. Não é em Deus, sabedoria não. Deus só tem um, Deus é Deus. Mas pensa nela como a sua amiga. Você tem que ser amiga da sabedoria. Assim, chegar amiga, vem cá, sabedoria, chega aqui. Vamos lá. Eu te amo e eu quero muito você na minha vida. Então você vai ser alegre, você vai ser reto, você vai estar com a sua família, você vai temer a Deus, você vai ter uma atitude empreendedora, você vai guardar o seu coração, a sua boca, a sua mão. Você entende como isso vem de você se dispor a amar a sabedoria? Isso é incrível. Quando eu comecei a ler isso com mais profundidade na Bíblia, eu falei, nossa, como é que eu nunca tinha visto isso antes? Deus vai mostrando para você, cada vez que você lê a Bíblia, Deus vai mostrando uma coisa diferente para você. Isso é incrível. E sabe como que todas essas características da sabedoria, dessa poesia de Salomão sobre a personificação da sabedoria, no que se ajusta? O que tudo converge? Quem tem todas essas características do que foi personificado aqui a sabedoria por Salomão? Quem? Hoje é o vídeo dos enigmas, né? Vamos falar junto? Jesus. Jesus é tudo isso. E se você não tem o seu pai ou sua mãe para aprender sabedoria, como era naquela época, ou não tem um mestre para aprender sabedoria, como era naquela época, você tem o mestre dos mestres, sábio dos sábios, que é Jesus Cristo. E a Bíblia tem tudo que ele fez, descreve tudo que ele fez. Você precisa seguir o mestre sábio da tua vida, que é Cristo. Cada uma dessas coisas que a gente falou, de alguma forma elas se personificam em Jesus, sabe? No momento em que Jesus fez o primeiro milagre dele, era uma festa de casamento, um momento alegre, onde as pessoas estavam reunidas, né? E ele transformou água em vinho, e as pessoas continuaram aquela comemoração. Quando Jesus era humilde, e ele não diferenciava quem andava com ele, e ele não procurava andar só com quem tinha dinheiro e com os poderosos, e tinha entre ele os pescadores e pecadores que se arrependiam, né? Então ele olhava com bondade para aquelas pessoas, ele só dizia, não peque mais, né? Mas ele trazia aquelas pessoas com ele. Quando Jesus falava com alegria sobre as coisas de Deus, quando ele tinha humildade para entender que era a vontade do Pai, e ele dizia, Pai, mas que seja feita a sua vontade. Ele entendia essas coisas, sabe? Quando a gente compreende que o espírito de sabedoria estava em Cristo de uma forma que a gente nunca viu, sabe? E que quanto mais você olha para Jesus, quanto mais você aprende os exemplos de Jesus, mais você se prepara para ser uma pessoa sábia, uma pessoa cheia do espírito da sabedoria de Deus. No final das contas, escolher pela sabedoria é escolher entre a vida e a morte. Você não pode mais ser presa fácil da loucura, presa fácil da morte. Você precisa escolher sabedoria, você precisa escolher Cristo, você precisa escolher a vida. É uma decisão entre vida e morte. E a gente não é louco aqui, você também não é. Você vai escolher a vida, você vai escolher sabedoria. O problema é que quando a gente fala assim, parece muito óbvio. Mas quando a pessoa está vivendo o dia a dia, ela toma essa decisão todos os dias. Então você toma essa decisão todos os dias, quando você decide ajudar alguém que precisa hoje e não amanhã. Quando você decide dar outra face, quando você decide perdoar mesmo que a pessoa não mereça, quando você decide amar irrestritamente, sabe? Não é amar porque aquela pessoa é boa e te amou de volta, né? Quando você vai decidindo no dia a dia, nas pequenas coisas, agir como Cristo, você está agindo com a sabedoria de Deus.
E aí você vai enchendo os pontinhos da vida, sabe assim? Igual um jogo. Tem a morte e tem a vida. Cada vez que você age com sabedoria, você enche os pontinhos da vida. Se você não age com sabedoria, você enche os pontinhos da morte. E aí cabe a você saber se você quer viver em abundância, viver o reino nesse mundo, ou se você quer viver a morte nesse mundo, que é tudo que a gente não quer. E para isso, eu quero um desafio. Eu tenho um desafio. Nós temos aqui um desafio para você. Você que assistiu esse vídeo até o final, você quer buscar, você está atrás da sabedoria, você precisa dessa sabedoria da sua vida. Acho que tem um momento da sua vida que você fala assim, meu Deus, me dá sabedoria para lidar com essa situação, XYZ, enfim. Eu tenho um desafio para você. Provérbios tem 31 capítulos. 31 capítulos. Se você ler um capítulo por dia de Provérbios, em um mês, você leu muita pérola de sabedoria que tem ali. Para a sua vida pessoal, para os seus negócios, para a sua comunhão com Deus, para a maneira como você lida com a sua família. Provérbios é uma parte incrível da palavra de Deus, tá? Dá para você ler um por dia, não é difícil ler um por dia. E em um mês você vai ter lido ele todo e vai contar para a gente aqui. Conta aqui pra gente. Primeiro você fala assim, eu tô nesse desafio, coloca aqui nos comentários também para incentivar as outras pessoas que estão assistindo. Eu topei o desafio. Coloca aqui, eu topei o desafio. E aí você vai todo dia pegar um capítulo de Provérbios. Pode baixar a Bíblia no seu celular, pode até ser a Bíblia falada, tá bom? Pode ser no Spotify, até tem uma playlist Provérbios. Um por dia. Leia um por dia. No final de 31 dias. Eu tenho certeza que Deus vai fazer maravilhas na sua vida. Eu comecei a fazer isso. Li um livro, inclusive, depois que analisa Provérbios. E li Provérbios todos os dias. É impressionante. A gente fica mais calmo, mais sereno, mais sábio. Parece que as coisas fluem na sua vida. Você sente uma paz. Você não se sente mais sozinho. É incrível. E tem umas pérolas de sabedoria. Eu vou só deixar você curioso. Tem um provérbio que fala assim, melhor é ir no enterro do que numa festa. Porque você vai descobrir na sua leitura, e tem uma palavra muito sábia sobre isso. Você, melhor ir no velório do que numa festa. Ele fala isso, ele fala por quê? E você vai descobrir isso na sua leitura. Então, leia um provérbio por dia. Um capítulo por dia de provérbios, né? Um provérbio por dia é ótimo, mas praticamente isso. Um capítulo de provérbios por dia, em 31 dias você vai ter aí sua vida. Eu creio muito nisso, que esse desafio vai mudar a sua vida. Se você crê também, vamos lá e vai faz te trazer a tua mais parte. sabedoria. E se você ficar meio assim, lembra da formiga. Provérbio sabe, vai ter com a formiga preguiçoso, que faz tudo sem patrão, sem ninguém mandar, tudo. Então aproveita esse desafio para colocar em prática na sua vida, tá bom? Nós vamos orar aqui, pedindo sabedoria para você. Bruno vai orar, vai pedir sabedoria para você, pedir abertura para você e ânimo para você cumprir esse desafio até o final. Amém. Senhor, nosso Deus, Pai querido. Pai, eu quero te pedir nesse momento que o Senhor vá ao encontro de cada pessoa que está nos acompanhando aqui, Senhor, para que o Senhor os encha de sabedoria. Pai, para que essa pessoa tenha bom ânimo, para que essa pessoa se prepare para receber o seu espírito de sabedoria, para que essa pessoa tenha os seus dons do Espírito, Senhor, e ela saiba agir em conformidade com os ensinamentos de Cristo. Pai, transforma cada um de nós para que nós sejamos melhores e nós sejamos mais sábios, cheios de Ti e melhores e mais prontos, preparados para caminhar nesse mundo segundo o Teu propósito na nossa vida, Pai. Abençoa, afasta tudo aquilo que nos atrapalha, Senhor. Afasta toda loucura, afasta toda altivez. Que o Senhor haja no nosso coração, na nossa mente, na nossa alma, no nosso espírito, que nós entregamos a Ti, Senhor, total e completamente, Pai. E Te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Amém, amém. Fica com Deus, que a sabedoria esteja com você. Ama a sabedoria, dança com a sabedoria, brinca com a sabedoria. Dá para ter um louvor sobre isso. Oh, meu Deus. Vou compor um louvor sobre isso. Vai lá, faz a tua parte. Até o próximo vídeo. A gente se vê. Compartilha esse vídeo também, dá um curtir, deixa os comentários, faz tudo aquilo que a gente precisa aqui para esse vídeo ser espalhado pelo mundo. Bota nos grupos de WhatsApp, no grupo da igreja, no grupo do trabalho. Eu costumo dizer, no grupo da formatura de 1980 e tá lá. Eu não formei essa época. Nem eu. Beijo. Fica com Deus. Fica com Deus.